Os meus últimos 7 dias foram normal, como tem sido nos últimos meses. Tem de ser. Dando o seu contributo, não é? 2022 tem de ser um ano de muitos frutos. É o mínimo que se pode esperar de um jovem. Isso. Ora, Paulo, vamos acompanhar então um facto que aconteceu no município de Viana. A briga de dois grupos tirou a vida de um adolescente de 16 anos de idade, no bairro Miru, distrito urbano dos Molenvos. A família contou que o jovem estava a passar quando foi surpreendido por outros que contra ele atiraram blocos e o desferiram com golpes de katana na cabeça. Este não resistiu aos ferimentos graves e faleceu ou veio a morrer, mesmo a caminho do hospital. Acompanhe. Eu morri tipo é um cão da rua que não tem dono, não esperava isso. Não esperava mesmo isso, não esperava. Valtério Ludipita perde a vida, dando fim de esperanças para sua mãe, que já contava ver o seu primogênito trilhar como engenheiro ou empresário. Os dois grandes sonhos do malogrado. Só dizer que eu vou ser engenheiro, mamãe, eu vou ser um empresário, você vai ver. Não se preocupa, vais viver bem. Bairro Miru, Molenvos de Cima, município de Viana, em Luanda. A história começa assim. Quando foi a volta das 14 horas, vieram à busca de mim no mercado. Encontrei já o meu filho, estava na cama do hospital, ele sangra bem ferido, assassinado. Ferido, que parte do corpo? A parte da cabeça, aqui a parte do braço, a perna, todo, mas a parte da cabeça foi a parte mais que sofreu. Aquilo foi katanas, machado e garrafa que lhe deram com ele da cabeça. Quem fizeram isso? Os que fizeram disseram que são alguns moços que vieram deste lado da FAPA e outro grupo do Caprédio. Da FAPA e do Caprédio estavam a lutar, então vieram parar até neste lado do Genix, onde eles se encontravam. E onde eles estavam lá presente, o amigo que vinha lhe buscar levanta, atravessa a estrada, logo que ele vê que estavam a lutar, ele se mete em fuga. E ele, quando viu que a demora é demais, também sai. Logo que ele sai, atravessa, se encontra com os mesmos jovens que estavam a lutar. E ele não fugiu, disse: eu não fiz nada, então não posso fugir. Aí onde ele ficou de pé, é onde foi já agredido. Em pouco tempo, o adolescente deu o último suspiro aos olhos da mãe. Sua avó chora seu neto, um presente da sua filha que partiu tão cedo. Quando a mãe se encontra de cama, ele é que liga para mim sempre: avô, a mãe está doente. Avô, corre aqui, agora que vai me ligar mais. Agora já não tem mais ninguém que vai ligar mais para mim. Ai, 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 essa ferida não sei onde é que vai curar, só Deus que vai me curar essa ferida, meu Deus. Ai. Áureo, nome de casa, era o suporte da mãe e da avó. Sua morte deixa os corações da sua família destroçados. Uma perda irrecuperável. Essas pessoas que fizeram isso, é só Deus que sabe. Eu quero que a polícia trabalhe no sentido que eles também amanhã aparecem e falam: sei qual é o crime que ele fez. Há diligências em curso para encontrar os presumíveis responsáveis. O que eu quero é justiça, eu quero esses que fizeram mal no meu filho devem aparecer. A vida da pessoa não se compra. A vida não se compra, eu quero justiça por meu filho. Ele é meu herói, ele é que me cuida. Adolescente de 16 anos de idade morre vítima de rixa entre meninos do mesmo bairro, zonas diferentes. Valtério Ludipita Áureo estudava 8ª classe, dedicava-se à música kuduro e futebol 11. Pois é, o caso do jovem Áureo, que foi assassinado depois de uma briga entre dois grupos e, segundo conta a família, Áureo saiu à rua e foi surpreendido com blocos, katanas, machados e enfim, e acabou por morrer. Paulo Nascimento, essa temática
de briga entre grupos parece não ter fim. O que se deve fazer? Lamentavelmente, mais um jovem acabou por perder a vida em circunstâncias menos aceitáveis. Parece que os jovens são líderes, são especialistas em inverter os quadros das coisas. Porque a lei da vida ensinou-nos, durante o tempo, aprendemos que os mais velhos são enterrados pelos menores. Os filhos enterram os pais. Mas há uns tempos para cá, os pais estão a enterrar os filhos. Que é doloroso. O que é grave. Grave pelo fato de sabemos que daqui a pouco não terão jovens para enterrar os mais velhos. Tudo porque os jovens optaram por fazer escolhas e escolhas erradas. As escolhas feitas por nós têm apenas influências das nossas escolhas. Mas as consequências das nossas escolhas, elas afetam drasticamente a sociedade. Diariamente temos recebido relatos, situações em que jovens perdem a vida por via de luta entre gangues. É pior porque essas lutas hoje está cada vez difícil perceber se elas estão a ser perpetuadas por crianças, por adolescentes, por jovens ou por senhores. Porque entende-se que enquanto o indivíduo tiver de 18 aos 35 é jovem. Mas quando as lutas tiverem envolvimento de indivíduos com idade superior a 35 anos, esses já não são jovens e são considerados senhores, em bom rigor. E ter senhores, chefes de família, com responsabilidades acrescidas a nível do país e da sociedade, ligados ou mergulhados em lutas de gangues, em lutas diárias, leva-nos a concluir que aquilo que afirmamos nas outras abordagens, que não teremos grandes legados a deixar no nosso país, é tudo fruto desses acontecimentos. Hoje a mensagem não é propriamente alertar o jovem no sentido daquilo que são as normas, no sentido daquilo que é a punição, mas sim no sentido de que é preciso olharmos para as questões ligadas aos danos que nós causamos aos mais velhos, à sociedade. Porque um filho que morre, pois embora deixa dor a todos nós, pois embora fere aquilo que é a norma social, ela mata muito mais ainda os seus progenitores. Porque só quem nunca viu uma mãe a chorar pela perda de um filho. Pela perda de um filho ou pelos problemas que um filho causa, não percebe o quanto é doloroso ou o quanto é triste ver a mãe a chorar. Então era a altura de nós pensarmos até quando queremos levar essa sociedade aos caminhos em que ela está a caminhar. Porque não é de bom tom, não é de bom rigor que estamos a ver pessoas a morrerem mais por via de violência, mais por via de agressão, do que por via de doenças ou por outras vias naturais. É preciso que as ciências, as pessoas ligadas às ciências, sobretudo a psicologia, sobretudo os psiquiatras, viessem auxiliar a sociedade nesse sentido. Por quê? Porque mais do que as instituições criadas pelo Estado, instituições ligadas à polícia, aos tribunais, é preciso que haja um auxílio por parte da sociedade. E sociedade somos todos nós. Então devemos ajudar as pessoas a envergarem para o caminho certo. É verdade que em determinada data, em determinado período, nós iremos nos sentir desconfortáveis, nós estaremos chateados por uma ou por outra situação e que
temos que aceitar que a natureza nos levará a ter esse tipo de reação. Mas agora, responder ou pensar que a violência nos leva é a via mais aceitada, é a via certa para resolvermos os nossos problemas, estaríamos a pensar de forma errada. Existem 3 vias primordiais para a resolução dos conflitos. E a primeira via, e essas vias vai variar de acordo com a gravidade dos problemas. Certo. A via mais aceitável para os problemas simples é evitar. É abster-se de más companhias. É abster-se dessas práticas. E em situações em que somos feridos os nossos direitos, violam os nossos direitos, nós temos a via das instituições criadas para fins, que são as denúncias. Quando sentires que foste violado o seu direito, podes dirigir-se a uma esquadra e apresentares uma queixa. Quando achares que não precisa ou a violação não pressupõe ir para a esquadra, tu podes ainda intentar uma ação contra o indivíduo que violou os teus direitos. Este é procurar a via correta para a resolução dos conflitos, porque recorrer à violência para resolver os conflitos é de conhecimento de todos nós que violência gera violência. Então é preciso que, em vez de pensarmos em recorrer à violência para resolvermos os nossos conflitos, a melhor coisa que temos que fazer é abster-se de comportamentos menos bons. Porque mais do que ter problemas com a justiça, mais do que ter problemas com a sociedade, é ter problema dentro da família, é ser motivo de problema nas nossas famílias, nos nossos amigos. Então é preciso mudarmos. Hoje tivemos o caso do rapaz de 16 anos, na semana passada tivemos a situação de um jovem adulto, o Teodoro, envolvido numa situação de briga que acabou também perder a vida. Tivemos a situação de 2 primos, em que 2 primos que, por via de um desentendimento entre os dois, um acabou tirando a vida do outro. Ou seja, isto é resultado das péssimas escolhas que nós, os jovens, optamos durante a resolução dos nossos conflitos. É preciso que, com cabeça fria, procuramos resolver os nossos problemas. É preciso que recorremos a pessoas certas para pedir conselho, para pedir ajuda. E quando essas não tiverem para nos ajudar a resolver os nossos problemas ou nos auxiliar naquilo que é a resolução dos nossos problemas, então recorremos às instituições indicadas para esses fins. Nota-se que nos últimos tempos parece que a juventude hoje conversa menos, porque uma das vias de resolução de conflitos é o diálogo. E parece que há pouco diálogo entre nós. Estamos mais neuróticos, reagimos de forma bruta aos pequenos factos. Os atos de violência afastam a possibilidade de conversas. Quando o indivíduo entender que a via para a resolução dos seus conflitos é a violência, obviamente estaria a afastar a possibilidade de conversa, de resolução por outras vias. O que acontece? É bem verdade que realmente tem notado que nós temos optado, e quando falo nós, estou a falar nós no sentido tentar enquadrar aqui nós os jovens, estamos a entender que esta é a melhor via. O não conversar é a melhor forma de resolver os problemas. Só que assim, quando escolhermos a violência para a resolução de problemas, estaremos a levar a continuidade de problemas. Por quê? O indivíduo que acaba por perder a vida mediante uma situação de luta entre gangues ou lutas entre 2 indivíduos, pois embora alguém acaba por perder a vida no momento, mas os problemas continuam. Continuam por quê? Porque a polícia, os órgãos de tutela darão esclarecimentos sobre a situação e responsabilizarão os infratores. Agora, responder ou fazer justiça por mão própria também leva-nos, de um lado, deixaremos de ser vítima e passamos a ser vitimizador, o que não é aceitável e é reprovável. Mas mais grave do que ter essas pessoas, esses indivíduos, a envergar para essas práticas, somos nós
que acompanhamos e vimos diariamente práticas dessas acontecer e fizemos vista grossa. E muitas das vezes, quando tivemos que intervir, em vez de intervir no sentido de auxiliar na resolução dos problemas, nós intervimos no sentido de agravar os problemas, o que leva a chegar a situações como esta. Porque nos últimos anos, os estudos que foram feitos mostram-nos que os indivíduos que morrem mediante a luta de gangues, este morre por via de agressão. Ou seja, os indivíduos que estão ali, que deviam estar para auxiliar na resolução pacífica de um determinado conflito, eles vêm para agravar ou aperigar ainda mais a situação, o que é grave. O que quer dizer que nós estamos rodeados de más companhias. Os amigos que nós temos não estão a ajudar ou não estão a servir para resolver os nossos problemas, antes, pelo contrário, para agravar. Logo, está cada vez mais difícil olhar com bons olhos os amigos dos nossos filhos. Por quê? Porque estamos a ver que os amigos não estão a ser realmente amigos. Estão a ser tudo menos amigos. E é essas questões que nós temos que procurar acautelar cada vez mais. Paulo, conselhos. Conselho. Primeiro conselho é sempre abster-se de más companhias e de más práticas. Só assim estaremos a dar o tratamento primordial para acabar e afastarmos dos conflitos. Segundo conselho, sempre que estiver numa situação desconfortável em que não estejas no meio de boas companhias ou que a atividade que estiver a exercer não for das melhores, ir para casa e evitar é a melhor coisa. No caso de já ser violentado, ou no caso de ser agredido, ou no caso de violarem os teus direitos, temos instituições vocacionadas para a resolução desses conflitos. Logo, é dirigir-se para uma esquadra ou intentar uma ação contra o indivíduo que violou o seu direito. No caso de não ser possível ou de não optar por essa, optar pela violência ou responder com violência é a pior das piores opções que devemos ter. Logo, devemos procurar sempre optar pela via da conversa. A via do diálogo é a melhor via para resolvermos os problemas. E jovem, enquanto jovem, andar com jovens é o mínimo que devemos esperar. Mas quando o jovem tem a intenção e o objetivo é simplesmente caminharem para o caminho certo e evitar cada vez mais aquilo que são as vias impróprias para o bom senso de toda a sociedade. Pois, ficam aqui os conselhos de Paulo Nascimento. É lamentável, tem sido triste da nossa parte quando nos deparamos com casos desta natureza, jovens que perdem a vida, adolescentes e adultos que perdem a vida fruto de atos violentos, o que é de facto arrepiante, inclusive. E parece que a sociedade agrada-se com isso. Temos visto nas redes sociais vídeos a circularem de pessoas a serem brutalmente espancadas. E as pessoas partilham esses conteúdos como se fosse algo positivo. É como se estivesse a partilhar algo que vai mudar pela positiva a vida das pessoas. E muito pelo contrário. Acaba por afetar a saúde mental das pessoas e volta e meia as pessoas passam a olhar para isto como se fosse normal, porque os vídeos circulam por aí, as pessoas vão perdendo a sensibilidade, infelizmente. Então, fica aqui a mensagem, vamos mudar de condutas, os jovens nos bairros, brigar não é a forma mais correta. Se tiverem desavenças, convidem os grupos, sentem sobre a mesma mesa, discutam frente a frente, falem o que o outro faz e que não os agrada e procurem encontrar consenso. Vocês fazem isso, nós não gostamos, e nós fazemos isso, vocês não gostam, então vamos encontrar um equilíbrio e acabar com esses males. É mais fácil os jovens quando debatem assuntos sociais, porque têm opiniões diferentes, do que quando envolvem-se em brigas com katanas, machados, até armas de fogo. Enfim, é feio, muito feio. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado, Luís Afonso. Até próximo sábado. Ok, obrigado. Caro telespectador, termina aqui mais uma edição do programa Primeira Página. Sábado, bom descanso, aproveite o máximo o dia que tem para absorver conhecimento. Em nome desta equipa, eu coloco ponto final, eu sou Afonso Mpalo Casa Grande.
Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Já sabe, o nosso habitual bom dia.